Então, você não tinha tempo de ser criança. Numa família de 10 filhos, o mais velho já cuidava dos pequenos. Você já era mãe dos seus irmãos. E agora? Os 30 chegaram. Bom, e a gente fica se perguntando: cadê a vida pronta que eu queria? Bom, de repente 30 e você se pergunta: onde está tudo aquilo que eu pensei que tinha planejado, né? Que quando eu chegasse aqui estaria tudo certo. 1000 maravilhas. 30 a idade do sucesso. Bom, parece que esse 30 para nossa geração parece que tá com cara de mais 10 anos para frente. Quais são essas diferenças, essas dificuldades que essa geração de agora está enfrentando, que nossos pais e avós não enfrentavam? Onde é que a nossa geração está colocando o foco, né? É um questionamento, uma reflexão. Mas o que eu queria trazer aqui hoje para vocês é o que eu aprendi só depois dos 30. Bom, eu já tô com mais próximo dos 40. Pode não parecer? Depois nos comentários, quando eu tô fazendo esse vídeo, eu tô com 36. Então vocês podem me perguntar aí nos comentários, quem quiser saber minhas dicas de beleza, tá bom? Mas, brincadeiras à parte, isso que eu quero trazer para vocês, o que eu só percebi depois dos 30, o que muitas pessoas só percebem realmente depois de adulto, com uma maturidade, assim, mais acentuada, com muitas experiências vividas, para compreender coisas que pareciam tão óbvias e tão na cara, só que não. O primeiro ponto que eu queria trazer é sobre os nossos pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Renato Russo. O nosso poeta tinha razão. Bom, muitas vezes entramos na vida adulta culpando os nossos pais pelas nossas mazelas. Muitos de nós fazemos isso de vez em quando. Foi porque meu pai, minha mãe não fez isso, não fez aquilo. Bom, cada núcleo familiar tem suas particularidades, cada classe social e experiências vividas muito diferentes umas das outras, né? Realidades opostas. E a gente olhar para nós hoje e buscar um culpado não vai resolver o nosso problema, correto? Bom, mas indo mais fundo ainda nessa poesia do Renato Russo, eles são crianças como você. O que ele quer dizer com isso? Que os nossos pais são seres humanos comuns, que eles também aprenderam a ser pai e mãe. Muitas pessoas, depois que são pai, né, são mãe, vão percebendo o que estão vivendo agora com o que viveram na infância, na adolescência, as atitudes que os pais tinham e agora como eles estão se comportando com os seus próprios filhos. Porque ninguém nasce sabendo ser pai, ser mãe. Antes de ser pai e ser mãe, você é você mesmo, com a sua própria personalidade, identidade, com sonhos, desejos,
com erros e acertos. Então, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. Então, são seres humanos. Às vezes, quando criança, a gente tem essa impressão do pai, da mãe ser um ser. A impressão que a gente tem quando criança é que os pais são seres superiores, que não podem errar, ou que são super-heróis, e nada mais distante da realidade. Então, vão ter muitos acertos, vão ter muitos erros, porque são seres humanos. Claro que a gente vai sempre fazer o nosso melhor. A gente quer sempre dar o nosso melhor, não é verdade? Então, mas fica essa impressão. Então você só vai se desfazer, às vezes, de algumas angústias quando você já está adulto, quando você está maduro para entender. E é engraçado, né? A gente vê muita frase, você vai ver, quando você crescer, você vai entender. A gente escuta isso e é verdade, né? Pena que às vezes demora tanto para vir a reflexão, para vir o entendimento. Então, essa foi uma das reflexões que eu tive. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. O que ele quer dizer, então, com esse final? Que muitas vezes somos cópias dos nossos pais. Muitas vezes seguimos pela mesma trilha. Ou pessoas querem fazer totalmente diferente, querem seguir um caminho totalmente diferente. Tem ali um exemplo e quer fazer realmente o contrário. Ou então, sem querer, você vai seguir a mesma trilha. E isso é muito curioso, né? Que nessa frase, o Renato Russo, ele traz uma coisa muito da nossa cultura aqui, pelo menos, dessa herança que a gente traz, né, do nosso passado, dos nossos avós, de pais, e vamos passando para os nossos filhos, uma herança. E isso pode ser um ofício, é o trabalho, né? O pai o avô era pedreiro, o pai é pedreiro, o filho é pedreiro. Ou advogado, vai numa sequência. Uma herança que vai sendo passada, um modus operandi. E isso é bom ou é ruim? Não sei. Depende. Então, cada um tem sua própria história. Então, eu vou falar disso agora, que é outra reflexão que eu vou trazer. Que também mexeu bastante comigo. Mexe muito com o emocional das pessoas. Cada um tem sua própria história. Então, esse modus operandi, essa cópia, essa xerox, isso é bom ou é ruim? Só você vai poder dizer sobre a sua própria história, se isso é bom ou é ruim. E agora, indo para a segunda reflexão. Não sofra pelo sofrimento dos outros. E como a gente sofre? Não sofra pelo sofrimento dos outros. Essa é mais uma coisa que eu percebi, que a gente se esbarra nisso na vida, em muitas questões da nossa vida, a gente se barra, né? A gente se atravanca nisso. Que é quando você quer caminhar pelo outro, você quer fazer o caminho do outro. Só o outro pode,
Não tem como você pegar a pessoa no colo e carregar ela achando que tá fazendo melhor pra ela. Eu tô falando qualquer relação, tá? Não adianta, porque cada um tem seu karma e seu dharma. Ou seja, cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem o seu próprio tempo de aprender. Bom, curiosamente, me apareceu um vídeo, né, até me mandaram, né, um vídeo, que falava de uma senhora, a doida, a louca dos gatos, que faleceu. As pessoas chegam assim e falam, nossa, que triste, ela morreu sozinha, sem marido, sem filhos. Mas aí a outra pessoa fala, mas ela que escolheu assim, essa foi a vida que ela queria. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Porque você fica se martirizando muitas vezes, pensando que alguém poderia ter uma vida X, né, que seria melhor para ela, mas a felicidade para aquela pessoa não é o que você pensa para ela. Cada um tem a sua própria visão de felicidade ou que se sente bem, o modo de vida que se sente bem. Então, muitas vezes a gente sofre por isso. Por isso que eu tô falando, não sofra pelo sofrimento do outro. Você se coloca numa posição que é ilusória, né? Você quer resolver um problema que nem existe. Entende? Onde eu quero chegar? Então, não é pra você... bom, então você tá falando que é pra eu deixar a pessoa pra lá, eu amo a pessoa, mas deixo a pessoa pra lá, se ferrar na vida e tudo bem. Não é isso, é deixar a pessoa caminhar como tem que ser, né? Não é você querer pegar no colo, fazer por ela, ou se martirizar pela vida dela, entende? A pessoa tem um jeito, cada um tem a sua particularidade, e na sua cabeça, cada pessoa tem uma particularidade, um jeito de ser, e na sua cabeça você fica imaginando que para aquela pessoa o melhor jeito dela ser é X. Mas ela tá muito bem vivendo do jeito Y, e você se martiriza por aquilo. Então o caminho de cada um, essa jornada de cada um, isso é individual. A felicidade é individual. Escreve isso, a felicidade é individual. Você não vai fazer ninguém feliz, por mais que você tente. Não sei se já pode ter acontecido com você que está me assistindo, de fazer de tudo para fazer uma pessoa feliz e não adiantar. Mas eu faço tudo por fulano, e fulano nem aí. Porque a felicidade é individual. Não vai ser você que vai fazer alguém feliz, ou alguém vai te fazer feliz. É os dois lados, tá bom? Então não vai ter uma pessoa que vai chegar e vai te fazer feliz também, tá? É individual, é cada um com o seu karma e o seu dharma. O seu karma, a lei de ação e reação. O seu dharma é o seu caminho, o seu destino, a sua estrada, a sua jornada que você precisa percorrer. E só você pode. Então ninguém, se você tá com vontade de fazer xixi, ninguém vai fazer xixi por você.
certo? É isso. E agora, falando de diferenças geracionais, o que eu reflito é que por que a gente, né, agora dessa geração, a gente está chegando aos 40 anos e muitos mudando de carreira ou ainda procurando uma carreira, ou sabe, como eu comecei no início do vídeo, cadê os 30, a idade do sucesso? Ou assim, cadê a base, né? É assim, de uma maneira geral, né? Você pode procurar na internet aí artigos falando sobre os millennials, da dificuldade da casa própria, qual é a diferença de mercado que está tendo, por que isso está acontecendo, por que os nossos avós e nossos pais, né, na mesma idade que nós, tinham uma vida completamente diferente. Dá uma pesquisada só para você ver. Aí eu refleti um pouco sobre isso. Os nossos pais, os nossos avós, não tiveram infância como nós tivemos a oportunidade de ter. Tô falando de um modo um pouco amplo, tá, gente? Eu sei que tem muitas, cada parte aí do Brasil, tem suas, né, particularidades, mas de um modo mais amplo, tá? Nós tivemos muito mais oportunidade de ter uma infância do que nossos pais, nossos avós, de ter uma adolescência, de ter uma juventude. Nossos pais, nossos avós não estudaram até mesmo o ensino médio, muitos deles não, uma grande parte. Eles ajudavam em casa, iam trabalhar desde criança, ou era isso ou era isso. O estudo era um segundo plano. Então você tinha que ajudar em casa. Você não estudava. Isso foi realidade de uma geração inteira. Então a nossa geração teve essa infância, essa transição para o adolescente, ser criança, ser adolescente, ser jovem, para então vir a ser um adulto. Então parece que essa transição para a maturidade foi se alongando muito. E a gente já fala aí de estudos de que a adolescência tá indo aí para os 20 anos, nem sei mais, gente. Mas dá uma pesquisada agora, até quantos anos você é adolescente? Estão esticando isso aí, estão esticando. Porque lá atrás, você era na marra, você tinha que crescer, amadurecer na marra. Entende? Eu não tô falando que isso era bom, entende? Era diferente, né? Era uma realidade social que aconteceu com a geração. Então, você não tinha tempo de ser criança. Numa família de 10 filhos, o mais velho já cuidava dos pequenos. Você já era mãe dos seus irmãos. Entende? Você já tinha responsabilidade com 7 anos de idade. Que responsabilidade tem uma criança hoje com 7 anos de idade? Com 7 anos de idade? Só de estudar. Então isso trouxe, né? Forçou um amadurecimento e você só era criança e depois você era adulto. Não tinha essa condição, esse papel social do adolescente, do jovem. Isso foi se formando há muito pouco tempo, né? Aí que a gente teve oportunidade disso. Então, pra gente ir indo pra conclusão, né?
quero deixar essa reflexão para vocês, né? O que eu aprendi depois, né, dos 30, só com os 30, só com a vivência, com a maturidade, e como são as nossas percepções, né? Quando somos crianças e quando somos adultos, né? A gente, quando criança, não tem essa noção das responsabilidades, né? Não tem, não sabe o valor das coisas, assim, de uma forma madura, né? Então são percepções que só com o tempo, só o tempo traz, e as experiências. Então por isso que eu trouxe um pouquinho dessa reflexão, né, das diferenças entre gerações, né? E por que será? É uma reflexão, não sou dona da verdade. Por que será que vemos as gerações cada vez com mais dificuldade de amadurecer, de ter resiliência, as gerações, a geração Z, né? Por que será essa falta de resiliência, essa dificuldade no amadurecimento, essa dificuldade, né, no social, Por quê? Dei algumas reflexões aí para vocês. Então eu vou terminar pedindo para vocês, falando sobre esse, né, você perguntando, mas cadê essa vida, né, dos sonhos, né? Tem um vídeo aqui que eu fiz sobre o decisão, né? Vou deixar aí nos cards, os 3.000 mundos em um único momento da vida, que é um conceito budista, sobre quando você decide, né, algo, né, que você quer transformar na sua vida, como é que isso realmente se concretiza. Então vale a pena vocês assistirem. E por favor, não deixem de se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo. Compartilhe com quem está precisando ouvir isso, tá? Né? Não sofra pelo sofrimento dos outros, a felicidade é individual. E não culpe seus pais por tudo, isso é um absurdo. Então manda aí pra quem tá precisando ouvir essas reflexões. E a gente tem que terminar também com o Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Beijo, até a próxima.